Olá a todos, para você que está chegando agora, esse aqui é mais um programa do Labocast, onde nós vamos estar discutindo hoje os desafios da democracia. Aqui quem está falando é a Danite Pondé, do grupo da Crise do Amadurecimento na Contemporaneidade, que faz parte do grupo de pesquisas, né, do LABO, o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. E nós estamos aqui para refletir a respeito desse fenômeno, né, hoje do fenômeno da democracia, os seus desafios, e eu vou convidar aí para refletir junto a Paula Lobo, psicóloga, nossa correspondente em Nova York, e o Ricardo Prado, filósofo e psicanalista daqui de São José dos Campos, né, Ricardo? Isso aí. E eu sou a Danite Pondé, psicóloga e psicanalista. Então, hoje, gente, nós temos muitos desafios mesmo, né? Como disse a Paula, parafraseando você antes da gente começar, né? Os desafios da democracia são muitos. São muitos, né? E esse tema aí é um tema que fervilha, é um tema polêmico, né? E assim, fui reler um texto aí de Winnicott, né? Que vai pensar a respeito de democracia, mas numa chave diferenciada, no sentido do indivíduo, né? A democracia e o indivíduo, né? E é muito interessante, tem alguns conceitos, eu acho que podem colaborar bastante naquilo que a gente está pensando, né? Que a gente está encontrando, né? E ele começa de uma forma singela, que eu gostei tanto, que assim, é a forma singela da gente apreender o que é democracia, né? Então, democracia é um sistema social em que existem algumas ideias, né, que participam desse sistema social. Então, tem uma ideia onde quem manda é o povo, onde é o povo que escolhe o líder, né, onde o povo escolhe o governo, onde o governo dá liberdade ao povo em relação a expressões das suas opiniões, nos seus empreendimentos, na sua liberdade de ação. Só por aí nós estamos vendo os desafios da democracia, porque, na verdade, nós temos democracias em países que se dizem democráticos, mas nada disso acontece, né? Ou existem países em que parcialmente isso acontece. Por exemplo, na China, né, nós temos a liberdade de empreendimentos, mas não temos a liberdade de expressão, né? Não temos a liberdade, às vezes, nem de locomoção, né? Você não pode migrar de uma cidade a outra sem algumas autorizações, né, que sejam, na verdade, incrementadas até pelo imposto, coisas que o valham, né? Ou seja, para você empreender financeiramente, ter uma empresa, você pode, né? Nós temos aí casos como a Primavera Árabe, né, que parecia uma grande movimentação democrática, e o povo acaba colocando ali um líder religioso absolutamente autoritário, faz todo aquele movimento para ficar pior, né? Para perder a liberdade de expressão. Você vota, né? E temos aí alguns outros países onde o voto colocou no lugar, né, um ditador, né? E aí, recorrentemente, existem as votações, mas ele é dono da máquina, né? Ele é dono da máquina autoritariamente, então se vota, né? Você tem a liberdade de votar desde que seja nele. É muito interessante. É muito interessante, Danite, Paula. Por isso que talvez algumas pessoas façam aquela brincadeira, trocadilho, de que a democracia é o governo do demo, né? Você faz um pacto com o demônio. Adorei!
Né? Porque tem um aspecto formal da democracia em que, passando aí o período dos absolutismos, né, do poder concentrado na mão do rei, a gente tem a tripartição dos poderes, né, com pesos e contrapesos, a gente tem as instituições, né, que teoricamente deveriam estar funcionando, você tem o voto universal, e isso vai dando uma conformação, uma suposição de que então você está no reino da democracia, né? E eu acho que a Danite começou dizendo assim, bom, tá, isso não basta, né? Isso funciona? Isso não basta. É claro que alguém vai dizer, pô, mas também você vai querer o quê? Que seja perfeito? Perfeito não vai ter, né? Mas, ainda que não vá ser perfeito, a gente pode, tem muita coisa para se especular nisso que não é perfeito, né? Até me lembro de uma história que o Paulo Francis conta sobre, assim, quando é que ele decidiu que ia morar nos Estados Unidos, em que ele foi assistir um filme com um amigo dele, um filme nacional, e ele tá vendo o filme, começa a olhar o filme, olha o filme, ele não diz qual era o filme, mas ele olha, ele cutuca o sujeito, que era cineasta, e fala assim, escuta, esse filme tá fora de foco, e o outro olha para ele, mas você também quer filme em foco? Já quer um filme em foco? Tá exigindo demais, né, da carroça. Né? Então, eu acho que a democracia talvez seja um filme meio fora de foco. E acho que tem sim alguns problemas, né? Acho que um deles tem a ver, mais uma vez recorrendo ao que a abertura da Danite, tem a ver com a maturidade. Mas vamos deixar a Paula para ver por onde que ela quer andar nesse caminho. Não, eu estava pensando aqui com relação à democracia e aí estava olhando aqui no próprios Estados Unidos, né, o que está acontecendo e todas as discussões que estão rolando aqui com relação à democracia. E o New York Times ele tem um espaço. E aí isso te diz alguma coisa a respeito dos temas, né, que estão em voga. Um deles é saúde mental, onde eles têm um espaço, onde eles colocam um monte de artigo, como se fosse um pool, né, de tópicos relacionados àquilo. Eles só fazem quando o tópico realmente é um tópico que as pessoas estão interessadas, que as pessoas estão discutindo. E aí você tem o pool da democracia. E aqui está se falando muito de crise da democracia, né, que as democracias, em geral, não só nos Estados Unidos, Brasil, em diversos países, elas estão fragilizadas, né? Que existe uma necessidade de você estar atento, né? Que a democracia é algo, né, constituído historicamente, que assim como ela surgiu, ela pode acabar como aconteceu em diversos países, né? Enfim, aí eu estava lendo um pouco, o que eu queria trazer aqui era o Fukuyama, né, o Francis Fukuyama, ele tem um livro que se chama Identidade, está até aqui, né, a demanda por dignidade e a política do ressentimento, né, que é esse aqui. E aí o Fukuyama, ele pega essa questão, né, ele tenta descrever um pouco por que a democracia está em crise, né, o que fragiliza essa democracia. Eu acho que um ponto, ele traz alguns pontos interessantes, né, e que principalmente fala de uma questão relacionada ao ressentimento, né, que acaba movimentando as pessoas com relação à política, né, e como é que elas tomam as suas decisões irracionais. Mas ele fala dessa questão da identidade, né, dessa busca por uma identidade, e o que ele descreve como identidade, o Fukuyama, essa necessidade humana de você ser reconhecido pelo outro, né, do outro olhar para você, de você não ser um invisível, de você não estar, de você não ser ignorado, né, e que as pessoas querem ter igualdade, e que ela não quer, né, e que ela fica muito brava quando ela vê que tem um outro do lado dela que tem um status diferenciado, que está sendo mais olhado, né, e que numa sociedade capitalista, né, que o tempo todo estimula a competição, isso é muito diferente. Então, isso é muito difícil, né, de você não ter alguém que está com mais sucesso que você, ou que está melhor que você. Então, se você for olhar, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E ele fala de uma outra coisa também, que é essa necessidade, né, de que você tem um self profundo, e aí volta lá no Fool's Paradise, desculpa, estou aqui no Stuart Justman, estava tentando aqui, onde ele fala desse self autêntico, né?
E que se você tem esse self que precisa ser reconhecido, e que quando ele não é reconhecido, vem de uma forma violenta, né? E tudo que existe dentro da sociedade é falso. O Fukuyama, ele fala um pouco dessa questão no livro, e ele tenta explicar também um pouco de onde que surge essa questão de que devemos ser todos iguais, né? A explicação que ele dá tem a ver com a questão da dignidade, é como ele conceitua a dignidade, que que todos nós temos essa agência, né, o que eles chamam de moral agency, social agency, desculpa, que é a possibilidade de você fazer escolhas, e é aí que todo mundo está igual. Se você for olhar pela pele, pelas condições econômicas, etc. e tal, não tem igualdade, né? E aí, assim, só queria colocar um pouco, né, trazer essa reflexão do Fukuyama, né, com relação a essa necessidade de ser reconhecido e esse ressentimento, né, que surge e que acaba movendo as pessoas com relação a essa questão política, né, e que alguém deve cuidar de você, né, esse Estado deve cuidar de você, e se ele não te dá o que você quer, você fica muito furioso, né. É interessante, né, Paula, porque assim, você vê, né, o Fukuyama, lógico, ele não é um psicólogo, nem um clínico, nem nada do gênero, né, ele é um filósofo, né, o Fukuyama? É filósofo ou economista? Ele é cientista político. Ele é cientista político. Cientista político, né? Então, vocês veem que ele arranha, né? Ou ele agrega dentro do pensamento a respeito dos desafios da democracia, né? A ideia de que essa cultura, né? Do self inflado, né? Esse self autêntico, né, de que as pessoas precisam de reconhecimento, isso não é passível de discussão. Se a gente precisa do outro, é óbvio que a gente precisa do olhar do outro, a gente precisa de reconhecimento. O problema é o grau em que isso está e que nos leva diretamente à ideia de perguntar como é que está o indivíduo, né? Então, qual é o nível, né? Qual é o ponto do alcance do amadurecimento dele, né, pensando winnicottianamente aqui, em que ele pode, na verdade, abrir mão desse olhar, porque ele já tem isso, vamos dizer, incorporado dentro dele, então ele não precisa ficar o tempo todo nessa situação de que a cada minuto ele precisa ser elogiado, a cada minuto ele precisa ser confortado, a cada minuto precisa ser de alguém que concorde com ele, a cada minuto ele precisa de sinais de reconhecimento da sua existência pessoal. A necessidade de ser reconhecido como existente pessoal, a depender da cronologia do indivíduo e do modo como isso é anunciado, implica necessariamente que a gente está dentro de uma ideia de que a pessoa está imatura. Bom, eu acho que eu fico pensando nesse viés que a Danite tem adotado aí já para iniciar a democracia, para falar sobre o tema de democracia, deixando em segundo plano o que normalmente os cientistas políticos fazem, que é analisar a saúde das instituições, né? A gente está propondo um caminho inverso, ou seja, da condição dos indivíduos que, de fato, constituem o tecido democrático para a gente conseguir, então, ter uma ideia de quais são os nossos desafios, né? E essa questão relativa à necessidade de reconhecimento que está na base, então, de movimentações políticas mais ou menos agressivas, isso é interessante, me faz pensar na diferença que se pode fazer da ideia do lugar do outro enquanto espelho, enquanto reconhecimento, na teoria dos lacanianos e na teoria dos winnicottianos, né? Pro Winnicott, quando a mãe olha para o seu bebê e ela reconhece os movimentos, os seus gestos espontâneos, a sua pessoalidade, é isso que é refletida, a verdade daquele ser, né? Ao passo que entre os lacanianos a função especular, a função de espelho, é algo que vem de fora,
vem da mãe que diz o que ela está vendo, ao que o bebê, então, se conformaria numa imagem alienada do outro, inicialmente, né? De modo que dá para a gente pensar, então, que quem não é capaz de recusar o excesso de reconhecimento, talvez tenha, sim, passado por situações em que ele não pode abrir mão do reconhecimento do outro a todo instante, e se ele junta mais 2, 3 ou 4, ele forma, assim, uma agremiação política que vai, então, sempre entender que aquilo que ele não recebeu em termos de reconhecimento expressaria uma falta, né, um buraco na imagem, no espelho, né, na devolutiva do outro, e isso seria a razão e causa de um movimento político mais ou menos violento. E aí, falando de movimento mais ou menos violento, né, porque eu acho que cada vez mais a gente tem um movimento político de extremos, né, e que aí eu te diria mais violento, né, é impossível a gente falar hoje em dia de democracia sem a gente tocar no ponto da polarização, né, por mais que já esteja todo mundo já exausto, eu já estou exausta, eu já não aguento mais polarização, já não tenho mais paciência para discutir, mas eu acho que, assim, como indivíduos maduros, eu acho que a gente tem que respirar fundo e se encontrar em algum lugar aí desse caminho. Mas falando de polarização aqui, só para dar alguns dados a mais, e a gente volta um pouco para o Winnicott depois, da situação atual, né? Peguei aqui uma pesquisa de um lugar chamado Pew Research Center, que fala um pouco como essa polarização, de alguma forma, ela está crescendo. Né? É aqui nos Estados Unidos, né? Eu não tenho dados do Brasil, eles fazem pesquisa todo ano, né? E já tem 19 pesquisas, e ela só aumenta, né? Chegando ao ponto, hoje em dia, das pessoas não quererem se relacionar, né? Se você é um apoiador do Trump, ou se você é um apoiador do Biden, eu não quero me relacionar com você, né? 40% das pessoas dizem que não querem se casar com alguém que apoia um candidato que não é o que ela apoia, enfim. E aí todas as questões aqui nos Estados Unidos, onde absolutamente tudo ficou muito polarizado, a questão de desde aborto, privacidade de dados e rastreamento de contato, porte de arma, né? Como carne, não como, enfim. E se a sua opinião política revela se você é bom ou não. E se você olhar os programas de televisão, né, tem um estudo aqui que também foi feito, os republicanos, né, aqui tem os republicanos e os democratas, que 75% dos programas que são assistidos pelos republicanos não são assistidos pelos democratas, e vice-versa. É como se as pessoas vivessem absolutamente em bolhas, né, e não conseguissem se relacionar e refletir juntas sobre algo em comum, que é o que a democracia exige, né, uma democracia saudável. Ou, na verdade, como diz o Winnicott, né, democracia pressupõe saúde, né, democracia é saúde. E saúde, para ele, engloba a possibilidade de você transitar, né, encontrando ou não seus pares no sentido das mesmas ideias, mas podendo circular e dialogar, né, e trocar, porque você tem a você, e por conta disso você tem suas posições críticas, mas você não é aniquilado quando alguém não comunga das mesmas ideias do que você. Mas, certamente, eu fico pensando nisso que você está falando, essa oposição, a polarização, me parece também algo bastante psicológico, na medida, né, trazendo aí também para esse olhar sobre o indivíduo, porque, assim, a oposição, ela fortifica a identidade, né? Na verdade, se eu tenho uma oposição, então mais forte eu sou, mais certo daquilo que eu sou, eu fico. Por exemplo, por isso que a gente tem essa ideia de que se o outro é o mal,
eu sou o quê? O bem. Eu sou o santo. Então, quanto mais fica claro que o outro é o mal, e eu acho que isso funciona muito bem na polarização, né? Inclusive por isso que você falou, né, Paula, a ideia de que se eu estou apoiando este candidato, que é o candidato X, né, cujas ideias são ideias que apoiam os excluídos, ou os desfavorecidos, etc. e tal, então é porque eu sou uma boa pessoa. Veja, agrega, essa ideia é uma ideia de agregar a si, né, aquilo que pertence como valor ou como um olhar sobre as tendências daquele partido, né? E é muito interessante, né? Porque você se coloca quase identitariamente na política também, né? Não temos só identidade por patologias, não temos mais identidade por gênero, não temos mais identidade, como se não faltasse identidade, temos agora a identidade política, né? E essa lógica, ela é bem incorporada pelos estrategistas políticos da política real, política partidária. Os jornais noticiaram na época das eleições presidenciais do ano passado que nos bastidores do bolsonarismo havia, né, um disse-me-disse de que, apesar do governo Bolsonaro ter ocasião de propor algumas ações no Congresso, etc., que pudesse regular formas do sistema penal, como prisão em segunda instância, etc., ele pudesse fazer isso, e isso diminuiria as chances do Lula sair da cadeia, teriam pensado o quê? É melhor enfrentar o Lula, né? Então, por quê? Justamente pela polarização, né? Então, assim, quem já trabalha com política real leva em conta toda a dinâmica e o funcionamento dos afetos nos dias de hoje, que tendem a polos, justo porque não conseguem pensar o bem e o mal como partes de um mesmo fenômeno, só conseguem pensar o mal de um lado, que vai me dar, como disse a Danite, a sensação de que eu, por oposição, sou o bem. Quantas vezes eu já não ouvi alguém dizer, eu acho que eu estou do lado certo da história? Como se existisse isso, né? Mas eu acho que é isso que você está falando, né, Ricardo? Só para complementar, realmente, assim, os partidos políticos, né, eles captam isso muito bem. E uma análise que eu vi era que, sei lá, 15 anos atrás, quando você olhava republicanos e democratas, você não tinha essa identidade tão forte, né, desses partidos. Você não conseguia identificar republicano, white, americano branco, né, classe média, e os democratas ficaram com as minorias, né, mulheres, LGBTQ e etc. e tal, né? Então tem essa coisa aí que de alguma forma a política capta isso e ela se joga com essa questão também, né, e cria essas megas identidades aí. E assim, o que é interessante quando a gente analisa, né, essa ideia de uma perspectiva fincada no amadurecimento nas questões da democracia, é a ideia de que, assim, se você alcança o status, né, para Winnicott é bem assim, se você alcança um status quanto indivíduo, um status de integração numa pessoa com as suas complexidades, sabendo a respeito, né, lidando internamente com o seu conflito, você pode entender que no jogo político existe um cenário onde os conflitos, né, os mesmos conflitos internos que existem dentro de você, quer dizer, o mal e o bem, acontecem externamente, o mal e o bem estão lá, os sentimentos bons e os sentimentos ruins estão lá também interferindo ou dinamizando, né, dinamizando esse jogo político. Portanto,
para ele é muito mais amadurecido, né? Interessante isso, né? Quando você, na hora de votar, você faz uma elaboração desse conflito e faz uma escolha a partir de algo que para você é meaningful, né? Tem sentido para você, e você também escolher é muito mais amadurecido quando você escolhe e dá o seu voto para uma pessoa que você atribui uma certa condição também de pessoa, ou seja, participando dessa ambivalência, mas que por algum valor que você dá, você atribui. Então, você acaba confiando que aquela pessoa não é nem o diabo, nem o santo, entendeu? E você escolhe por alguém que você confia mais nesse sentido, né? Acho que a hora... E é menos, só para complementar, Ricardo, é menos amadurecido quando você, ao invés de você votar numa pessoa que você está vendo e confiando, você vota num partido que é muito aberto, nas tendências desse partido, ou num princípio desse partido. Né? É muito mais aberto e a derrocada pode ser muito maior. Quer dizer, reflete, na verdade, uma imaturidade, porque você está dando critério da sua escolha por um princípio e não para uma pessoa. Interessante isso, né? Eu acho legal pensar isso, porque a hora do voto, de certa forma, é aquilo que se dizia, mal comparando, na minha época, quando alguém ia para os 18 anos, ia para o exército, alguém dizia, lá é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Né? Então, a hora de depositar o voto na urna, que agora é só apertar o botãozinho, é a hora em que você vai ter, então, que lidar com com as tuas integrações e com as falhas nessas suas integrações, porque justamente você vai ter que lidar com ambiguidades dos candidatos reais, né? Ele é bom nisso, ele é ruim naquilo, péssimo nisso, pior ainda naquilo, né? E vai ter que fazer, então, uma espécie de escolha em que vai ter que se levar em conta justamente as ambiguidades. Agora, há aqueles que não, para abrir mão de ter que lidar com as ambiguidades, vão fazer escolhas, então, pelos chamados princípios, algo que de certa forma, conduzisse o teu voto como se não fosse você quem estivesse votando. E aí tem rastros afetivos destas guias de escolha que já são objeto de estudos já há algum tempo. Estou me lembrando do Mark Lilla, quando ele escreve sobre as mentes naufragadas, em que ele diz a respeito de uma espécie de política que fica lidando sempre com o ressentimento por ter havido uma queda num passado de uma forma boa. E essa queda de uma forma boa, a esse lugar do passado se precisa voltar. Então, eu não preciso escolher entre aquelas pessoas, eu preciso me ligar em quem é que me faz acreditar que eu estaria votando nesse princípio nostálgico para buscar aquela forma boa lá de trás, onde aconteceu uma queda. É mais ou menos um pouco do que ele vai dizer, que isso é diferente em relação àqueles outros que votam buscando uma outra guia, que seria a guia em que esta forma boa está lá na frente, no progresso. Então eu não me importa se eu estou votando numa pessoa que fez atrocidades, eu estou votando no princípio que vai me levar para aquele lugar, ou seja, o meu voto é guiado de fora por essa ideia, por essa direção de um progresso em que a coisa boa está lá na frente. Lá então, na frente, eu acho que... É que nem o Brasil, país do futuro. Que nunca Exato. chega. O futuro que nunca vem. Por isso eu posso me sentir do lado certo da história, porque meus afetos estão me guiando na direção. Alguém pode chegar e falar, escuta, mas você está votando numa pessoa que sei lá, roubou? Não, mas nós vamos chegar lá naquele tempo maravilhoso, ou ao contrário. E esse outro que é meio estranho, tem propostas um tanto autoritárias? Não, mas ele representa aquela boa forma do passado que nós perdemos.
né? Então, eu excluo lidar com uma realidade, entre aspas, mais real, né, mais presente, para lidar com princípios, como se a gente estivesse na era do zoroastrismo. Olha, só quero complementar isso fazendo uma brincadeira. A gente também casa assim, viu? Muita gente casa, né? Em detrimento daquilo que é real, fala assim: não, eu vou conseguir transformar o sujeito. Por isso que dizem que quem pensa não casa, né? O casamento é um acting out, né? Mas é que o que tem de comum quando você escolhe o seu voto, né, para uma pessoa e quando você casa? Porque você escolhe. Você escolhe, existe uma escolha, existe aí algo que você faz, né? Porque você é que tá vivendo aquela situação e por algum motivo você está, né, fazendo a sua escolha. Agora, se sua escolha é de um modo imaturo, você acha que você não está no real, você está no ideal, né? Então eu vou, através disso a gente vai conseguir, quer dizer, não enxerga aquilo que está acontecendo, né? Porque projeta para o futuro uma possibilidade ideal de alcance, seja na harmonia matrimonial, seja num bom, né, num bem-estar social. E aí quebra a cara, né? Quebra a cara. Que não existe esse ideal. Você não transforma ninguém e bem-estar social é algo bem difícil, né, de alcançar deste modo, né? Inclusive, ele pode ser muito bem alcançado revolucionariamente. Quer dizer, o que é? Na descontinuidade, né? Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso, porque isto resulta em movimentações, em quebras revolucionárias. Revolução, radicalismo. Não existe continuidade. Mas isso é talvez um perigo, né? Quando a gente começa a ver esses movimentos, né, que acontecem e tal, isso é um perigo, né? E que aí indica que realmente a gente está bem adoecido, né? Como sociedade. E aí eu estava, só para trazer mais um elemento aqui que eu acho que tem a ver com isso, né, que vocês estavam falando, né, enquanto vocês estavam falando aqui, estava pensando nessa questão do processo, da escolha, né, dessa escolha democrática, o que significa isso para o indivíduo, né, um indivíduo com saúde, como é que ele faz essa escolha, como é que ele vai para o social e se articula no social para fazer essa escolha. E pensando um pouco em algo que o Fouretti traz no livro dele, Democracy on the Edge, e que ele, aí eu vou pedir uma ajuda aí, se alguém puder, aos universitários, o CIED, para mim, me fugiu aqui a tradução. Até o final eu dou essa tradução aí. Mas onde ele fala um pouco dessa questão, e isso aparece em pesquisas aqui, né, que as pessoas não estão conseguindo se articular no social e fazer essa interação e escolher os seus candidatos dessa forma, né? As pessoas consideram a democracia como democracia sitiada, né? O democracy on the edge. Obrigada. Então as pessoas, o que elas estão, só voltando aqui, desculpa, ao meu raciocínio, elas estão deixando, né, até nessa pesquisa falava, você entende que a democracia está em risco? Sim, mas não estou muito preocupado com isso, não é meu papel, tem alguém que vai fazer isso, eu só tenho que votar de 4 em 4 anos, eu já tenho o meu partido, eu já tenho lá as minhas ideias, eu não gosto do outro, eu não preciso pensar a respeito disso, eu não preciso me envolver nesse processo, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu fico nessa postura de reclamo do outro quando o outro que eu não gostei entrou, e daqui a 4 anos eu tento tirar ele. E uma outra coisa que o Fouretti traz, que eu acho interessante também, e pensei um pouco em Winnicott quando ele fala isso, né, porque ele não é psicólogo, né, não é psicanalista, mais uma vez, né, ele fala dessa questão do cidadão, né, que um outro ponto que ele vê, essa questão do cidadão sumiu. Não se fala mais de cidadão.
né, que é essa pessoa que, de alguma forma, ela tem um dever e uma responsabilidade com a sociedade. A pessoa só tem um dever com ela mesma, ela só está a fim de tocar a vida dela. Ela não se vê como alguém que precisa participar do processo democrático, que precisa contribuir socialmente. Ele acha, né, ele coloca que isso sumiu. Né, e eu achei curioso, porque eu vi uma discussão dele com uma outra pessoa fazendo pergunta, e ninguém sabia dizer por quê, né? Aí a pessoa perguntava, mas por quê que esse cidadão sumiu, né? Ele falou, não, isso eu não tenho a resposta. Eu não sei por que esse cidadão, né? Acho que a gente pode pensar aqui em várias coisas. E aí, Fukuyama vai pensar sobre isso, colocando isso nas questões do self inflado. Do self. Do self. Quando isso. Começou a se formatar, né, se sair das regras, dos valores dados pela sociedade para você poder viver sobre a base dos seus valores, só seus valores, quer dizer, você muda o enquadre. O enquadre não é mais um enquadre social. O enquadre é você que dá, você relativiza tudo, né? E a partir de si mesmo. Então, você que vai dizer o que é bom ou ruim, né? Quer dizer, não existe mais um enquadre compartilhado socialmente, né? É a partir de você. Quando você, quer seja no neoliberalismo isso, Fukuyama vai falar isso no seu outro livro a respeito de política, né? Quando, quer seja no neoliberalismo, trazendo, né, num liberalismo econômico, né, a ideia, né, de liberdade econômica, né, só essa questão, e aí promovendo por conta disso uma desigualdade, uma distribuição absolutamente caótica e, portanto, atrapalhando também o sistema social, né, atrapalhando o bem-estar social, da mesma forma que os grupos identitários, inflados pelo seu próprio self, acabam também não pensando no bem-estar social. Quer dizer, não existe mais o enquadre do social, não compartilha isso. Então, ambos estão inflados por modos diferentes, né? Então, a direita e a esquerda, em modos diferentes, mas acabam comprometendo a democracia nesse sentido. Estão, né, na mesma posição, né? Psicologicamente falando, né? E aí outro elemento que o Freire traz, e que eu acho que dialoga com isso, é essa questão dessa contração da esfera pública, né? Do sujeito que se volta, que é isso que você está falando, né? Para dentro, e aí tem a entrada aí das redes sociais, de alguma forma, né? Que pioram esse quadro, né, porque eu acho que a rede social ela não é o grande vilão. Parece que você está fazendo alguma coisa, mas na realidade você não está realizando nada, né? Na realidade você não está realizando. Você fica naquela echo chamber ali, né? Naquele negócio que fica só, de alguma forma, espelhando você mesmo, né? Exatamente. Vamos brigando e vamos fazendo like, vamos brigando e vamos fazendo like, destruindo todo mundo e ao mesmo tempo likes, e acaba não fazendo nada porque não precisa, porque já está fazendo muito nessa participação virtual. O Fernando Pessoa tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente como é, mas é mais ou menos assim. E ele diz que a ampliação do self é um lugar onde, na verdade, o que está vendo é uma grande farra de masturbação. Né? Mais ou menos. Mas é isso aí. É Fernando Pessoa. Está lá, 1930 e poucos, ele já estava dizendo isso. A frase não é exatamente assim, mas tem sim a relação entre ampliação de self com masturbação. A frase é mais elegante do que essa maneira como eu estou falando, mas as palavras estão lá. E tem um outro também, já no final dos anos 70, que é o Christopher Lasch, da cultura, narcisismo na cultura americana. Eu acho que a cultura do narcisismo na América, acho que esse é o título correto do livro, em que ele tem uma parte muito interessante, em que ele descreve a biografia de uma militante, eu acho que é de um grupo radical, acho que se chamava Weatherman, o grupo, e a biografia dela dizia de todos os atentados que eles faziam, as mobilizações que eles faziam, que ela sentia que, então, os nervos dela, os músculos dela, ela narrava experiências corporais de estar promovendo, então, as ações políticas.
Ou seja, ela não ia para a política para contribuir, a política que contribuía para que ela tivesse uma experiência de corpo. Né? Então, e isso já é final dos anos 70, início dos anos 80, esse tipo de diagnóstico. Né? Mais próximo de nós tem um outro diagnóstico, que é do Byung-Chul Han, sobre a ideia de que o outro, enquanto diferente de mim, já não existe. Né? O livro se chama A Expulsão do Outro. Né? Então, eu acho que todos esses fenômenos eles vão concorrendo para um tipo de democracia que ela é notável porque independe da qualidade das instituições estarem ou não funcionando, essa espécie de curto-circuito nas expressões da democracia, isso venha a acontecer em razão do qual é o tipo de necessidade que está sendo posta, se é uma necessidade pessoal ou uma necessidade pública. É muito, muito importante. Isso é o que acho que está atravessando várias questões dentro da democracia, né? Porque a seta está apontando para a necessidade pessoal e não para a necessidade social. O social, aparentemente, que parece estar presente, anunciado em todas essas identidades e todas essas está anunciado, né? Porque eu pertenço a esse grupo, eu pertenço àquele grupo. Está anunciado isso, mas a ideia é de um reforço, né? Por quê? Porque é um reforço da massa, né? Reforço assim, a massa me reforça. Eu ganho força na medida que eu me reforço na massa. Mas se um indivíduo, né? Ele é maduro, ele não precisa de um reforço da massa, né? Ele não precisa quanto necessidade. Né? Ele pode se identificar, ele pode participar, ele pode contribuir, mas necessariamente, nós estamos fazendo aqui uma distinção do que é necessidade pessoal do que é realmente uma participação. A Paula fala sobre isso de uma forma muito boa. Paula, o que você falou é essencial. Maturidade no conceito winnicottiano, tá certo? Não é você ser grande e participar retoricamente e fazer barulho. Não é isso. Não é isso. Maturidade é você poder alcançar a sua experiência de ser um indivíduo e, por isto, contribuir na sociedade. Eu gostei quando você falou isso, porque eu acho que isso quer dizer, contribuir, seja trabalhando, seja politicamente, seja com a sua família, seja com seus vizinhos, ou seja, participando da sociedade de uma forma realizadora, sem que com isso você se perca de si mesmo, né? Se perca de si mesmo, sabe? Sem que essas pautas levem você. Você tem as suas próprias coisas e com isso você contribui, se identificando com algumas ou outras e tal, com essa liberdade de ir e vir, né? Eu estava aqui, eu fui para um, para um espaço aqui, vocês pensando aqui nessa questão dessa necessidade, né? Assim, eu vou voltar um pouco nisso que você está falando, Danite, mas estou pensando nessa questão que até o próprio Fukuyama ele traz, que é desse nacionalismo populista, né? E aí você vê o Trump, né, se usar de uma frase que o Bolsonaro também se utilizou, né, do eu sou vocês, né, onde você retira todo um espaço de intermediação, né, onde você simplesmente ignora as instituições, como se não houvesse mediação, que na democracia ela é o que faz parte, né, de ser democrático, né? Você tem lá as instituições que limitam os poderes um dos outros, né? Que é onde você encontra os indivíduos e é onde cada um tem um limite, né? Se você pensar no indivíduo, quando eu vou para o social, eu tenho determinados limites, né? Porque o outro está ali convivendo comigo, né? Eu não posso avançar em determinados aspectos, né? E você faz acordos, né, Paula? Você faz acordos, faz concessões, né? E esse discurso, né, onde você simplesmente retira, né, e aí não tem esse espaço aí de tolerância,
Bom, a Bibi Netanyahu, agora em Israel, gente, por causa do regime, né, por conta do regime parlamentar, as dificuldades do regime parlamentar expressos tanto em Israel como na Inglaterra ultimamente, né? E aí faz alianças, né? E aí, de repente, se volta contra o STF deles lá, né? Então, que é necessário para fazer os pesos e os contrapesos, né? Ricardo falava a respeito disso, a importância, né, na democracia de que as instituições possam exercer as suas funções de pesos e contrapesos. Sem isso, para se resvalar, né, para se cair mesmo, para mergulhar mesmo de cabeça numa ditadura, é daqui para ali, né? E a gente está chegando no final, e aí, Ricardo, não sei se quer falar mais alguma coisa. Não, tá, como está no final, uma frasezinha. Eu acho que talvez assim a diferença entre enfiar o pé na jaca de vez num sistema totalitário e ditatorial seja a diferença entre ser capaz de fazer lutos e não ser capaz, portanto, viver melancolicamente. Razão pela qual a Svetlana Boim, uma autora muito interessante, ela diz que a nostalgia é uma força política tão enorme porque ela é para a saúde da democracia aquilo que a melancolia é para a saúde do indivíduo. É. Boa frase. Bom, gente, quero agradecer, Paula, Ricardo, e agradecer a todos que estão nos ouvindo. Essa foi a discussão sobre o tema Desafios da Democracia, aqui do Labocast, uma atividade do Laboratório de Política, Mídia e Comportamento, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, e aguardamos vocês na próxima. Obrigada, gente. Até logo. Tchau.